Bom dia, galerinha do quarto ano, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um encontro, nosso encontro hoje é de geografia. Nós vamos falar sobre o capítulo 5, atividade no espaço urbano, olha aqui, ok? Então, meus amores, hoje nós iremos falar sobre atividade do espaço urbano, capítulo 5, a partir da página 294. Ok? Nós vamos falar um pouquinho a respeito das atividades econômicas desenvolvidas no espaço urbano. E você sabe quais são as principais atividades econômicas que são desenvolvidas no espaço urbano? Então, entre elas são pagar contas, comprar roupas e calçados, ir ao dentista, ao consultório médico, ao cinema. São ações geralmente realizadas no espaço urbano do município. As atividades econômicas das cidades estão relacionadas diretamente a essas ações. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar de que maneira isso acontece, de que maneira isso ocorre. Na página 295, existem 3 questões. A primeira: quais tipos de estabelecimento estão retratados na fotografia? O que você acha? Quando você analisa, quando você olha para essa fotografia, quais são os tipos de estabelecimento que eles estão retratando? Que tipo de estabelecimento a fotografia retrata? Eu acho que são estabelecimentos comerciais. E você? O que você acha? Letra B: quais são as principais atividades desenvolvidas nesses estabelecimentos? O que você acha? Quais são as principais atividades? Letra C: no município onde você mora, já frequentou algum estabelecimento semelhante ao mostrado na fotografia? Se em caso afirmativo, o que você foi fazer nele? Essa é uma resposta que você pode fazer ela oralmente, ok? E aí a gente vai descobrir um pouquinho, sobre tudo isso que nós falamos aqui, sobre essa imagem, que são pessoas caminhando na ladeira Porto Geral, rua de um bairro comercial da cidade de São Paulo, ok? Na página 296, nós vamos falar sobre atividades econômicas do espaço urbano. Lembra que nós trabalhamos atividade rural, certo? Agropecuária, agricultura e o extrativismo. Então, essas são as atividades primárias. Hoje nós vamos trabalhar as principais atividades econômicas desenvolvidas no espaço urbano, que são indústria, comércio e prestação de serviço, ok? Então, a indústria, atividade industrial, compõe o setor secundário da economia. Então, ou seja, a indústria é a atividade que transforma alguns produtos em outros industrializados, em larga escala, ou seja, em grandes quantidades. O trigo, por exemplo, é um produto natural que, nas fábricas, transforma-se em farinha, um produto industrializado, ok? Então, nós temos o setor primário, que é tudo aquilo que é retirado da natureza, que é a matéria-prima, certo? Então, o setor primário é tudo aquilo que é retirado da natureza, que é a matéria-prima. São os produtos retirados da natureza para ser transformados pelas indústrias, certo? Então, os produtos transformados pela indústria são denominados produtos industrializados, ok? Um exemplo: eu tenho um cajueiro, que é retirado dele o caju. O caju é levado até a indústria, ok? E a indústria transforma a fruta em suco, em doces, compotas. E o suco é levado para o comércio, certo? Que, por sua vez, o comércio é a prestação de serviço, e a prestação de serviço fazem parte do quê? Do setor terciário, ok? Então, a matéria-prima, ela produz aquilo que é produzido pela natureza, Então, a indústria, ela transforma essa matéria-prima, em diversos, são inúmeros benefícios, retornos, podemos dizer assim, e depois ele depois de ser industrializado, é levado para o comércio, certo? Então, os produtos transformados pela indústria, que são denominados, como eu falei, produtos industrializados, eles podem ser de origem animal
origem vegetal e origem mineral, certo? Que nós falamos sobre isso, ok? Tudo bem até aí? Então, existem, assim, tipos de indústrias. Dependendo do que fabricam, as indústrias podem ser de vários tipos. Vou te dar alguns exemplos. As metalúrgicas, né, que usando metais fabricam diferentes produtos, como peças para carros. E alimentícias, que produzem os alimentos, ok? E o comércio, como eu disse, também, por sua vez, né, ele acaba nos trazendo, né, que a nossa imagem de abertura, certo? A nossa imagem de abertura, né, que vai apresentando ali atividades comerciais, né? Então vai trazendo, na verdade, tudo essa gama, né, essa mistura, ok? Então a indústria, atividade industrial, transforma matéria-prima retirada da natureza em produtos industrializados, né? Dei o exemplo do cajueiro, né? E aqui no livro também tem alguns exemplos, que são a indústria de laticínios, que transforma o leite em queijo, iogurte, doce, a indústria têxtil, que produz tecidos, linhas com algodão, como mostra a fotografia abaixo, certo? E além dessas indústrias, nós podemos citar muitas outras, como falei com vocês, como eu dei dois exemplos, né? De alimentícias, né? E da metalúrgica, ok? E o comércio, né? As pessoas de uma localidade não conseguem produzir tudo aquilo que necessitam para viver, ok? Por isso, os produtos de um lugar são vendidos para outros lugares, né? E o movimento de compra e venda de produtos denomina-se comércio. Por meio do comércio, compramos os produtos de que necessitamos. E esses produtos são vendidos em grandes e pequenos estabelecimentos, como lojas, mercados, feiras e até quitandas, ok? Então, meus amores, ainda na página 297, nós vamos falar sobre prestação de serviço. A prestação de serviço, ela envolve o trabalho de diferentes profissionais, como professores, engenheiros, bancários, médicos, dentistas, pintores, pedreiros, carteiros, agricultor, veterinário, motorista, policial, mecânico, enfim. São muitos profissionais, certo? E existem locais próprios para o desenvolvimento dos serviços, que podem ser prestados em escolas, escritórios de advocacias, bancos, oficinas, hospitais, postos de saúde e a área de construção de obras e reformas, entre outros. Um exemplo de prestação de serviço. Eu, Rosiele, sou professora. Então, eu estou prestando serviço aos meus alunos, né? Então, quando eu ministro a aula, eu estou prestando serviço aos meus alunos, ok? Então, só para ficar claro, né? As atividades econômicas desenvolvidas pelas pessoas, elas podem ser divididas em 3 setores da economia, certo? Que são os setores primários, secundários e terciário. O setor primário envolve a maior parte das atividades praticadas no espaço rural. E essas atividades que são a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? Já falamos sobre isso, mas é para reforçar. Estão relacionadas, né, à produção e à obtenção de produtos retirados direto da natureza. Já o setor secundário compreende as atividades industriais, nas quais os produtos naturais eles são transformados em produtos manufaturados, ok? Então, a maior parte das atividades industriais é desenvolvida na cidade, guarda isso. A maior parte das atividades industriais é desenvolvida na cidade. Porém, existe alguns tipos, né, de indústrias que desenvolvem suas atividades no campo. Já o setor terciário inclui as atividades econômicas do comércio e a prestação de serviços que podem ser realizadas tanto no campo quanto na cidade. Mas você sabia que as atividades econômicas do espaço urbano, né? Pois em muitos municípios brasileiros, o setor terciário é o responsável pela maior parte da geração de empregos? Então, meus queridos,
Devemos valorizar as atividades econômicas desenvolvidas nas cidades, pois além de fornecerem diversos produtos e serviços, elas geram trabalho e renda para muitas pessoas. Páginas 299 e 300 vai falar sobre o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Então, em muitas cidades do Brasil, a quantidade de habitantes é bem maior do que a oferta de serviços públicos necessário para atender a essa população. A falta de investimento por parte do governo em diversas áreas como educação, saúde, habitação, transporte, saneamento básico, segurança pública e oferta de empregos pode ocasionar uma série de problemas no espaço urbano, ok? Então, a página vem apresentando alguns exemplos, certo? E eu queria abordar com vocês o seguinte, que a introdução de máquinas sofisticadas na agricultura, além de promover a modernização agrícola, reduziu a necessidade de mão de obra no campo, o que foi um dos motivos que levou muitos agricultores a migrar para as cidades, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Além disso, no final do século XIX, com a instalação de indústrias no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas. As áreas urbanas não estavam preparadas para a chegada de todo aquele contingente de pessoas, nem para oferecer empregos a todos os trabalhadores. Então, com isso, as cidades tornaram-se inchadas, o que resultou em muitos problemas, conforme os exemplos das páginas 299 e 300. Então, é importante que a gente perceba que os problemas com moradias sem acesso ao saneamento básico, precariedade na distribuição de água e no tratamento de esgoto, má distribuição de renda entre a população, que gera um alto índice de pobreza, e o aumento da violência e da criminalidade são outros problemas que podem ser observados nas áreas urbanas, certo? Então, em algumas cidades, o crescimento descontrolado das áreas urbanas e a intensificação das atividades econômicas vem acarretando sérios problemas ambientais, como a poluição atmosférica. A falta de moradias adequadas, com preços acessíveis, tem levado muitas famílias, principalmente as de baixa renda, a morar em habitações precárias, construídas em locais impróprios para viver, como nas encostas de morros e nas margens de rios, tanto nas áreas centrais quanto nas periferias da cidade. Então, moradias construídas na encosta de um morro e às margens do rio Muriaé, na cidade de Muriaé, Minas Gerais. O outro exemplo é a quantidade de hospitais, postos de saúde e até mesmo de medicamentos ofertados à população das cidades não é suficiente para atender às necessidades de todos, gerando filas e atendimentos precários, filas de paciente em posto de saúde na cidade de São Paulo. O baixo investimento destinado ao transporte público e o aumento do número de veículos em circulação nas ruas e avenidas tem causado congestionamentos em muitas cidades. Além disso, os gases emitidos pelos automóveis aumentam a poluição do ar, causando problemas de saúde à população. Congestionamento em avenida da cidade em Salvador, Bahia. Nas cidades, não há ofertas de empregos para todas as pessoas que procuram trabalho. Por isso, muitas delas percorrem as atividades informais para sobreviver, por exemplo, como guardadores de automóveis, nas ruas ou vendedores ambulantes. Nessas atividades, as pessoas trabalham sem os direitos trabalhistas. Fila de trabalhadores à procura de empregos em Palmas, Tocantins. Certo? Então, tem duas questões na página 300. Primeira, no município onde você mora existem problemas urbanos, como mostrado nas páginas 299 e 300? 2. O que poderia ser feito para diminuir ou solucionar esses problemas urbanos? Página 301. Contrastes nas paisagens da cidade. As paisagens de muitas cidades apresentam grandes contrastes. Veja alguns exemplos. Então, em algumas paisagens urbanas, podemos observar construções antigas contrastando com outras mais modernas, existentes no seu entorno. É o caso da paisagem de onde está situado o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, chamado
Ado Magoli, construído no início do século XX, que está localizado entre prédios e construções mais recentes, ok? Então, observe as principais diferenças entre a arquitetura das construções antigas e a das mais recentes, certo? O que mais chama a sua atenção? Agora, na outra imagem, né, podemos observar uma área urbana com infraestrutura adequada e moradias luxuosas, ao lado de outra área com moradias precárias, desprovida de qualquer tipo de infraestrutura, né? Então, observe essa imagem, né, e eu quero perguntar para vocês sobre o que é possível, né, a gente concluir em relação às condições de vida dos moradores das áreas que aparecem na paisagem da fotografia abaixo. Né? O que você acha? O que a gente pode entender? De um lado, né, existe uma infraestrutura adequada com moradias luxuosas, né? E do outro lado, né, moradias precárias, desprovidas de qualquer tipo de infraestrutura, né? Olha que contraste, né? Você observa isso, a paisagem da cidade de São Paulo, ok? Página 302 tem uma atividade para ser realizada. Pesquise em jornais, revistas ou na internet 2 imagens de paisagens do município onde você mora que seja contrastante entre si. Colhe-as ou desenhas no espaço abaixo. Escreva uma legenda explicando cada imagem, né? E depois você vai nos mostrar, ok? E aí terminamos o nosso capítulo, né? E nós abordamos nesse capítulo atividades econômicas do espaço urbano, a indústria, o comércio e a prestação de serviço, certo? Então, as indústrias elas transformam as matérias-primas em produtos industrializados. O comércio é a compra e venda de mercadoria e acontece em vários espaços das cidades, como shopping center, restaurantes, supermercado, feiras livres. Né? As atividades de diferentes profissionais, como professores, médicos, advogados, são chamadas de prestação de serviços. O crescimento das cidades e a falta de investimento em diversas áreas como saúde, educação, transporte público e oferta de empregos pode ocasionar diversos problemas à população, ok? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Seja curioso, estude, né? Mantenha sua rotina, ok? Então, Deus abençoe vocês, abençoe sua casa e abençoe sua família. E não esqueça, qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Beijo no coração.